Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, quando nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, e nós éramos inimigos do Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. Perdoou nossos pecados para sempre, e sem nenhum valor a ser pago por nós, nos salvou. E nos fez para que pudéssemos compreender e crermos na graça e no amor do Senhor para recebermos a salvação. Nesse tempo agora, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, para louvar a grande graça e o amor do Senhor, para aprender a sua palavra, para estar dentro da comunhão santa do Senhor. Nesse tempo agora, nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco. Por conta do Covid-19, todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo a palavra em suas casas de forma online, em qualquer lugar que eles estejam, que o Senhor Deus possa estar junto deles, e através da palavra do Senhor, o Senhor possa preencher por completo a vida deles, possa conduzi-los. Muitas igrejas que estão pelo mundo, muitas igrejas que estão pelo país, Senhor, que o Senhor possa protegê-los, que nesse último tempo o Senhor possa permitir a sua grande graça, o Evangelho do Senhor Deus, para salvar esses espíritos, para que possa acontecer o maior trabalho do Senhor. Nós suplicamos e oramos ao Senhor, para que todos os irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho, que através da graça e do poder do Evangelho o Senhor possa sustentar a vida deles, para que eles possam pregar o Evangelho fortemente, para que possam efetuar o grande trabalho do Senhor Deus. Por acaso, se algum irmão estiver no meio da doença, se estiver em alguma fraqueza no espírito, que o Senhor possa cuidar da vida deles, que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um deles. Que o Senhor Deus possa fortificar o corpo, o espírito de cada um deles. Que o Senhor possa sustentar a vida de cada irmão. Em cada momento que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para nossas vidas, possa nos mostrar qual é o dever que deve ser feito nesse tempo agora também. Tudo o que o Senhor deseja manifestar, a sua palavra, a santa vontade do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é o dever, qual é o trabalho que devemos fazer. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에서 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하는 마음, 주님 한 분 밖에는 아는 사람 없어요. 가슴 깊이 속에 있는 주를 사랑하
그
없게 주님 피가 흘러요. 주님 한 분밖에는 약속하니 없어요. 나를 믿고 따르는 자 발걸음이 서리라. 나는 행복해요. 제사함 받았으니 아버지 품 안에서 따라 살기 싫어요. 나는 행복해요. 사랑이 샘솟으니 이 세상 무엇이든 채우고도 남아요. 이 세상 무엇이든 채우고도 남아요. 감사합니다. 성경 Vamos procurar na Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Eu irei ler. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, até aqui. Então, domingo pela manhã. Nós estamos aprendendo essa palavra que o Senhor ele ensinou. De Mateus capítulo 5, realmente de quem é o bem-aventurado, quem é a pessoa que pode receber a bênção diante do Senhor Deus. Foi essa palavra que o Senhor Jesus disse. Então, nesse momento também que é tão importante, o Senhor ele está diante de nós para nos contar sobre as mesmas palavras. Então, antes de eu pregar sobre essa palavra, então tem uma coisa que eu preciso contar primeiro a vocês, a primeira palavra. Então, em relação à vacina do Covid-19, a vacinação contra o Covid-19 já está acontecendo na Coreia. Então, eles estão vacinando as pessoas. Então, algumas pessoas estão confundindo profundamente em relação a essa vacina. Então, todo remédio pode ter os efeitos positivos, tem os efeitos negativos também. E dependendo de cada pessoa, dependendo da situação da saúde de cada indivíduo, pode ser diferente
de como é que vai aceitar ao seu corpo. Mas o que eu quero falar sobre essa vacina no momento é que em relação à Bíblia, tem muitas pessoas que confundem e interpretam de mal forma a vacina. Então eu quero pregar um pouco sobre isso para vocês. Então eu vi no YouTube e pela internet que muitas pessoas falavam diversas coisas sobre a vacina. Muitas pessoas diziam que, se você receber essa vacina, você não vai receber somente a imunidade, a profilaxia contra o Covid. Eles devem ter alguma mutação genética, eles devem ter colocado algum composto genético ali na vacina. É por isso que muitas pessoas começavam a dizer, se você tomar essa vacina do Covid-19, pode ser que vai entrar algum tipo de DNA, algum tipo de proteína que possa mudar alguma coisa no nosso corpo. Então, eles começaram a falar que ia transformar o DNA humano em algo além de ser humano, misturar alguma genética animal na pessoa. Então, realmente são falas muito, muito estranhas, não é? Mas muitas pessoas falam isso porque eles diziam, porque na palavra de Gênesis aparece sobre os filhos de Deus que começaram a se casar com as filhas do mundo. E eles começam a falar sobre os filhos de Deus como anjos que se corromperam. E as filhas dos homens são pessoas, homens normais da terra. Então eles se casaram e eles tiveram filhos. E esses filhos eram os grandes nefios, né? Os gigantes. Então realmente são coisas nada a ver que vão falando. As pessoas criam cada interpretação diferenciada. Aquilo ali, os filhos do Senhor Deus não são anjos. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, toda a descendência de Caim que foi criada pelo Senhor, todos eles haviam partido do Senhor Deus. Eles estavam no mundo por completo, espalhados para desenvolver a cultura, desenvolver a tecnologia, desenvolver diversas coisas no mundo. Eles criavam armas, maquinários com ferro. Então a descendência de Caim eram homens muito bem desenvolvidos. As pessoas que não conhecem ao Senhor Deus no mundo, eles têm um olhar bem mais aguçado. Eles têm uma interpretação maior em relação ao desenvolvimento tecnológico. Eles querem criar um mundo. Eles se esforçam para que o mundo se torne um lugar bom para se viver. Mas então, o Senhor, ele permitiu Sete no lugar de Abel, que foi morto. Então, Sete foi aquele que realmente invocava ao Senhor. Então, desde a descendência de Sete, nós podemos ver que tem Enoque, que foi levado para o céu, foi arrebatado, porque ele acompanhava, andava com o Senhor. E também Noé, ele é da descendência de Sete, que construiu a arca conforme a obediência diante do Senhor Deus. A descendência de Sete são os filhos de Deus. E se falar que são filhas dos homens, são todas as pessoas além de Sete. Então quer dizer que realmente a nova descendência que o Senhor permitiu no lugar de Abel, que foi morto através de Sete, são os filhos de Deus. Abel, mesmo que ele tenha morrido, ele trouxe uma grande manifestação, exemplo e evidência de que ele realmente era a sombra do Senhor Jesus e a sombra de ser filho do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente ele representa de mais uma forma os cristãos que receberam a salvação. Então o Senhor Jesus, ele morreu por várias outras pessoas. E muitas pessoas receberam a salvação através da morte do Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor, ele mostrou esse trabalho através de Abel. Então nós podemos ver que Caim é o homem do mundo que até o fim não recebeu a salvação. Mas nós podemos ver que
Em Gênesis é o momento onde os filhos dos homens eles começaram a se casar com as filhas do mundo, dos homens. Quer dizer que é o momento onde a descendência de Caim e a de Sete se misturaram. Então quer dizer que o povo, a descendência que se corrompeu, que eram os filhos do Senhor Deus, que se corromperam, que eram a descendência de Sete, eles começaram a se casar com as filhas de Caim. Então realmente tiveram esses problemas antigamente, mas as pessoas trazem isso à tona para interpretarem de forma estranha a vacina. Então, se olharmos em 1 Pedro capítulo 3, o Espírito ele foi julgado pela água, mas para que o corpo vivesse pelo Senhor. Então realmente o corpo ele recebe o castigo, e eles morreram por conta do dilúvio. Então, mas a descendência de Sete, o espírito deles, realmente eles ficam guardados sobre a terra, e esperando o retorno do Senhor Jesus, para que os traga de volta, os chame de volta. A descendência de Caim são aqueles que realmente pecaram contra o Senhor, então a carne morreu, o espírito também morreu. Mas tem algumas pessoas que ficam falando que eles são anjos, a descendência que fala que são os filhos do Senhor Deus, eles são os anjos, mas realmente isso está errado. Os anjos não conseguem ter filhos, eles não possuem algo carnal, eles são somente totalmente espirituais. Então as pessoas interpretam a Bíblia de forma errada. Através dessa forma que eles se corromperam. Então agora as pessoas começaram a falar que eles estavam colocando a descendência dos gigantes nas pessoas. Então realmente são coisas, interpretações muito, muito nada a ver. E muitas pessoas ficavam falando, o desenho, a imagem da besta, o número da besta também está implantado nessa vacina. Então as pessoas elas falavam coisas nada a ver. Indo mais um passo adiante, as pessoas ficavam falando, como em João capítulo 3, você receber o sinal da besta, como já disse em Apocalipse capítulo 13. Então, nós sabemos muito bem o que é essa imagem da besta. A imagem da besta é quando acabar todo esse tempo agora. E chegar o momento onde o Senhor Jesus retornar e todas as pessoas forem arrebatadas que receberão a salvação. Então todos os judeus do povo de Israel, eles irão retornar para a terra de Israel. E assim eles vão lembrar e ver que o Senhor Jesus que eles haviam crucificado é o Messias, é o Senhor Jesus, eles vão crer nisso. E é por isso que em Apocalipse capítulo 11 apareceram dois profetas. Então eles irão profetizar sobre os 3 anos e meio posteriores e anteriores. E durante esse tempo haverão 2 profetas que aparecerão, que irão pregar sobre a graça da salvação do Senhor para eles. É por isso que os 144 mil judeus eles irão receber a salvação. Então quer dizer que é o último momento onde o Senhor ele permite a chance para os judeus poderem receber a salvação. E depois, nos 3 anos e meio posteriores, o anticristo irá aparecer, irá dominar sobre todo este mundo. Então, os 144 mil judeus eles receberam a salvação nos 3 anos e meio anteriores. Quer dizer que durante os 3 anos e meio anteriores, iniciais, vai ser o momento onde o templo vai ser terminado de ser construído. E ali aparecerá o anticristo que irá sentar-se no meio do templo dizendo que ele é Deus. É por isso que ele dirá que ele é Deus, que ele é o Cristo. Então até aquele tempo, todos os judeus que não acreditavam, eles começaram a dizer, esse é o Messias que esperávamos, e irão recebê-lo como Messias. E assim o anticristo irá aparecer diante deles. Então, diante do Senhor Jesus, realmente da mesma maneira como João Batista que apareceu para profetizar sobre o Senhor Jesus, e muitas pessoas que ouviram a palavra de João Batista acreditaram nele.
Então, diante do anticristo irá aparecer um profeta, um falso profeta que irá dizer que ele é o Messias, irá fazer um grande sinal. Então é como Elias, ele iria fazer com que caia fogo do céu como Elias. E através do poder que ele recebeu da besta do diabo, ele irá realmente enganar a muitos. E ele irá criar a imagem do anticristo e fazer com que essa imagem realmente comece a falar, então as pessoas vão se assustar. E todas as pessoas vão começar a se reverenciar a esse ídolo, porque se não reverenciarem, todos irão ser mortos. E além de reverenciar e servir a este ídolo, eles irão receber a imagem 666, assim como aparece em Apocalipse, que é o número da besta, que é onde eles realmente estarão submissos, irão receber esta imagem. E na Bíblia já diz que quem recebesse essa imagem da besta realmente iria ir para o inferno, para o lago que arde fogo e enxofre. Então quer dizer que jamais deve receber essa imagem da besta. Então é por isso que os cristãos não recebem essa imagem da besta. Então o anticristo ainda não apareceu, é por isso que os cristãos ainda não recebem esse número da besta no momento. Então é necessário que eles sirvam ao anticristo, ao ídolo, e assim eles vão receber a imagem. E isso é o julgamento que o Senhor vai permitir para os judeus e para os gentios que não receberam a salvação do Senhor. Então mais do que isso, então primeiro precisam servir o anticristo para que assim possa manifestar e receber a evidência de que eles servem a esse ídolo. É por isso que irão receber aonde? Na mão direita ou na testa. Então, mas se nós olharmos na vacina, agora todas as pessoas tomam o quê? Aqui no ombro, no deltoide. Não recebem ali na mão ou na testa. Então, mas muitas pessoas tentam interpretar de forma realmente bem confusa as coisas. Então, tem muitas pessoas que tentam interpretar a Bíblia da forma que bem entender e realmente eles vão para a perdição, levam as outras pessoas à perdição. Então, nós cristãos sabemos muito bem como isso é errado. É por isso que alguns cristãos realmente eles começam a ficar confusos, se perguntar, será que eu preciso tomar essa vacina ou não? Será que eu devo tomar ou não? Então, mais do que qualquer isso, do que pensarmos nisso, isso não tem nenhuma relação conosco. O que é que os irmãos precisam pensar é que, se isso tem efeitos colaterais para mim, eu acredito que não tem uma eficácia tão boa, então não tomem. Então, realmente existem efeitos colaterais, sim, existem risco, com certeza existe. Não somente para a Covid-19, mas como para qualquer outra vacina que nós temos espalhados pelo mundo ou no mercado. Então, realmente não deve ficar decidindo, falando, por conta do Covid-19 vai acontecer coisas ruins. Não é isso, por conta dessa vacina. Então, realmente depende muito da situação da saúde de cada um, de como está a imunidade. Então, realmente, claro que tem os efeitos colaterais também, então é algo que nós levamos em conta pouco a pouco. Então, muitos irmãos estavam me perguntando sobre isso, então eu preparei a resposta hoje para dar para vocês. Então, agora, eu quero falar sobre a verdadeira felicidade. Então, o bem-aventurado é aquele que tem um coração realmente puro, humilde diante do Senhor Deus. Eu quero pregar essa palavra. Então, o que significa ter o coração limpo? Então, quer dizer que é um coração limpo, claro, puro, inocente. Não existe sujeiras. Não existe coisas ruins, sujeira. Então, quer dizer que é algo totalmente puro, honesto. Então, é isso que eu quero dizer, que é algo que é limpo, um coração limpo. Então, mas as pessoas, elas nasceram como pecadoras e elas são mais perversas, enganoso é o coração do homem.
Então é por isso que desde o momento não existe nenhuma pessoa que seja limpo de coração desde o momento que nasce. Então em Jeremias capítulo 17, realmente todas as pessoas têm o que? O coração sujo, imundo. Então dentro do coração de todas as coisas, realmente o coração do homem é o mais perverso, o mais sujo que existe. Tem muitas pessoas hoje em dia que são piores do que animais. Tem muitas pessoas que matam os seus pais. Tem pais que matam os seus filhos. Nem os animais não fazem isso direito. Então é algo mais maligno do que um animal. Quer dizer que o homem ele se corrompeu por completo. Então, o que domina esse coração imundo realmente é o diabo. Então ter um coração limpo, somente houve uma pessoa na terra, que é o Senhor Jesus. Se olharmos em Jó capítulo 14, então realmente quem é que pode se manifestar dizendo limpo? Quem é que pode ser limpo do lugar sujo? Não, realmente do lugar sujo somente vai sair coisas sujas. É por isso que o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 7, vamos procurar a palavra de Marcos capítulo 7, versículo 21. A partir do versículo 21 ao versículo 23 eu irei ler. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a blasfêmia, a dissolução, a inveja, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, isso sai do coração do homem. Então, já que o coração é sujo, sai coisas sujas do coração dessa pessoa. Então sai pela boca, sai pelas suas próprias ações. Então, as coisas sujas, imundas. O Senhor Jesus ele está falando sobre 13 coisas. Então se olharmos aqui, o que é isso? Todas as coisas imundas, pecado que estão ali, eles manifestam dali. Então quer dizer que isso realmente é algo corrupto, corrompido que sai do coração do homem e que pode corromper o próximo também. É por isso que o coração do homem, ele já por origem é corrupto. É por isso que ele pode pecar por instinto qualquer tipo de pecado. Então existe uma grande chance de ele pecar. Então realmente a criança, desde a madre, ele está o quê? Realmente nasce no pecado. Então o pecador é desde a madre, desde o momento que nasce. Então o maligno, ele desde o início que ele nasce, ele já estava longe do Senhor Deus. Porque é realmente o diabo que cuida e domina sobre ele. Então não consegue viver de forma limpa, não consegue viver de forma honesta. Ele sempre tenta pegar um atalho, sempre tenta realmente viver no meio do pecado, falando realmente mentiras. Então é por isso que desde esse coração sujo, então isso é manifesto. É por isso que o homem, para receber a bênção que vem do Senhor Deus, então realmente o coração dele, ele precisa ser realmente diferenciado, ele precisa ser purificado no meio dessa sujeira, no meio dessa imundícia que é o pecado. Então como é que ele precisa fazer isso? Porque se ele não se purificar, quer dizer que ele vai receber a maldição em vez de receber a bênção diante do Senhor Deus.
Quando olhamos em Apocalipse capítulo 20, aparecem muitas palavras sobre o reino do Senhor. Então lá, realmente nenhuma pessoa que seja suja, imunda, que não consegue ser limpa nem purificada, não vai poder entrar para lá. Então realmente é somente aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida. Então o pecador ele não pode ir para um lugar que é santo, um lugar que é puro. Então somente através do Senhor Jesus, as pessoas que receberem a salvação, que nascerem de novo, somente essas pessoas podem entrar nesse reino do Senhor Deus. É por isso que uma pessoa que tem o coração limpo, então uma pessoa que recebeu a salvação tem o coração purificado, o coração do Senhor Jesus. Então quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, um cristão que nasceu de novo, e ele que tem o coração que recebeu diretamente do Senhor Jesus. E se olharmos Adão, Adão ele pecou, e da mesma maneira como ele recebeu esse coração da descendência de Adão, da mesma maneira, realmente nós, ao recebermos a salvação, recebemos a vida do Senhor Jesus, recebemos o coração de Cristo. E esse coração do Senhor Jesus é limpo. Então é um coração muito mais precioso do que a própria nossa vida. Então, mas tem muitas pessoas no mundo que eles realmente tentam purificar a sua vida, tentam ser limpos em carne, mas o coração deles é totalmente sujo, não sabe nem como está aí no momento. Então vive do jeito sujo que é. É por isso que as pessoas que não receberam a salvação viverem no meio do pecado, realmente vivem por conta da sua própria carne, do seu coração que está imundo. Então uma pessoa que recebeu a salvação, recebeu a vida diante do Senhor, então ele precisa ser natural que ele viva de forma limpa diante do Senhor. É por isso que nós sabemos que a nossa carne precisa ser limpa. Mas algo mais importante que a nossa própria carne é o nosso espírito, nosso coração que precisa ser limpo. Então tem muitas pessoas que se purificam realmente em carne, querem se purificar pelo coração também, através do que? Da religião, através do esforço no mundo. Então se nós olharmos o objetivo da igreja hoje em dia, é o que? Criar uma boa personalidade, criar pessoas boas, pessoas esforçadas. Mas realmente, por você ter estudado muito neste mundo, você se torna uma pessoa pura? Não, não tem como. A religião se esforça para purificar as pessoas, mas a religião pode mudar o coração das pessoas? Não, não tem como. Então, realmente, as pessoas do mundo que não conhecem a Bíblia, como é que eles pensam sobre isso? Eles pensam, se uma pessoa receber uma boa educação, se uma pessoa viver uma vida religiosa, se uma pessoa se esforçar para ter um coração bom, então essa pessoa cada momento vai ter um coração puro, vai ter um coração limpo, ele vai poder mudar. Então as pessoas pensam dessa maneira. Então isso parece que tem lógica, mas é uma palavra errada. Então por quê? Do que adianta você treinar uma fera, um predador, e ele vai se tornar como uma ovelha mansa? Não tem como. Mesmo que você treine uma besta, uma fera, claro que ele pode ficar um pouco manso, ele pode ficar mais calmo, mas ainda lá dentro do interior dele está guardado, está escondido o instinto de predador, o instinto da fera. Então, a qualquer momento ele pode manifestar esse instinto. Então se nós olharmos para o gato, tem muitas pessoas que cuidam de gatos, gostam de gatos, porque gatos são muito bonitos. Mas ele é um felino. Sabiam disso? Ele tem a descendência de uma das feras. Ele também tem dentes, tem garras bem ferozes. Então, até um gato que você cuida muito bem em casa, se você mexe com ele, quando ele fica bravo, ele mostra as garras. Então algumas vezes eu já fui atacado por um gato. E é por isso
Eu não gosto de gato. Mesmo que me dê um gato bonito, eu não quero receber. Porque ali dentro existe o quê? O instinto da fera. A qualquer momento pode manifestar isso. Então, o coração do homem realmente é totalmente corrompido. É por isso que ele tem um coração realmente corrompido, sujo. É por isso que se nós olharmos, não é possível mudar o homem, dar o coração limpo ao homem através da ciência, através da educação que existe no mundo. Não tem como mudar o coração do homem. Então, pelo contrário, as pessoas elas fingem que são boas. Quer dizer que isso significa o quê? Hipocrisia. Então, se nós olharmos em hipocrisia no mandarim, eles falam que é o que? Primeiro fala sobre, nas siglas aparece o homem, a sigla homem, e a mentira em uma mesma palavra, por isso que se torna hipocrisia no mandarim. Nós olhamos em Mateus capítulo 23, vamos trocar a palavra de Mateus capítulo 23, versículo 27. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. A partir do versículo 27 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Uma coisa que o Senhor Deus ele odeia é a hipocrisia. Então você fingir que você é uma pessoa boa, você fingir que é uma pessoa honrada, você fingir que é uma pessoa pura. É por isso que dentro da palavra do Senhor Jesus, o Senhor ele está dizendo que as pessoas são como sepulcros caiados. Então se olharmos para Israel, existem sepulcros, existem sepulcros caiados. Então se nós olharmos no Monte das Oliveiras, ou no Monte do Calvário, nós podemos ver que tudo tem várias coisas brancas, rochas brancas ali espalhadas, e que aquilo tudo realmente são túmulos, porque eu já fui para Israel 3 vezes, e eles deixaram pintado tudo de branco ali o chão, perto das rochas, realmente que são que sepulcros. Parece que são limpos, parece que são tudo brancos. Mas ali dentro está algo sujo, o cadáver, realmente a decomposição dos restos mortais de um homem. Então nós podemos ver que ao ver do homem pode parecer limpo, pode parecer bom, pode parecer formoso, mas ali dentro está todas as coisas sujas, as coisas imundas. Então é por isso que nós, ao ver dos homens, parece que é limpo, parece que é algo justo, mas ali dentro está cheio de toda incorrupção, realmente, e pecado ali dentro. Então no meio desse sepulcro caiado, existem os restos mortais, o cadáver cheio de ossos ali dentro. E nós podemos olhar dentro, está realmente também toda a descendência do pecado que veio se apodrecendo de toda a humanidade. Então o pecado é o que? Realmente algo que está totalmente necrosado, algo que está podre, é algo que está se decompondo. Então do que adianta você jogar um perfume ali? Se olharmos em Provérbios capítulo 30, versículo 12, realmente os homens eles se consideram limpos por conta própria e não limpam a si mesmo. Então, eles se consideram limpos por conta própria. Então dentro do cristianismo também, como existem tantos falsos cristãos por aí. Então no domingo eles vêm, se limpam, vêm, se assentam. Eles realmente dizem que eles estão limpos, que eles estão dando cultos ao Senhor Deus. Mas ali dentro está totalmente toda a sujeira, o pecado que ainda permanece.
mas dentro da igreja parece que são limpos, parecem pessoas santas que estão dando culto ao Senhor. Mas quando saem no mundo afora, vive do jeito que deseja. Odeia, faz o pecado, vive de forma suja. O que é isso? O que é isso? É brincar com o Senhor Deus? O Senhor Deus não é enganado por essas coisas. Então este pecador, ele receber o perdão dos pecados através do Senhor Jesus. Agora o seu coração, o seu espírito, ele ser purificado. Então, mas caso isso não aconteça, nenhuma pessoa pode ser purificada, nenhuma pessoa consegue a salvação, a não ser por essa forma. Em Mateus capítulo 23, versículo 26, eu irei ler também. Realmente o fariseu que está cego, então tu precisa purificar a si mesmo por dentro, o interior. Então primeiro precisa purificar o interior, e então o exterior será purificado. Então, mas as pessoas do mundo vivem de forma contrária. Então, o que é a religião? O que é a educação? Eles pensam que vamos mudar o exterior, e vai mudando o exterior e vai se esforçando para mudar até o interior da pessoa. Então eles pensam, vamos corrigir a vivência da pessoa. Então o coração da pessoa vai mudar a cada momento mais, pouco a pouco, e assim vamos mudar o coração da pessoa. Será que isso funciona? Será que isso é possível? O Senhor Jesus, pelo contrário, ele disse que para purificar o interior primeiro. E então o exterior naturalmente será purificado. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse espírito, quer dizer que uma pessoa está cheio do pecado porque ele está com o espírito morto. Então, mas o diabo ele trabalha continuamente. Como é que você purificando o exterior vai purificar o interior ali? Não tem como. Então, quando uma pessoa recebe a salvação, ele pode ter o coração e o espírito limpo. Então, ter o espírito limpo quer dizer que o Espírito Santo, ele tem o coração, tem a palavra purificada diante do Senhor. Ele pode ir mudando cada momento mais essa vivência, esse coração. Então, no momento que você nasce por conta dos seus pecados, você pode ressuscitar, pode você reviver o seu espírito. Então quer dizer que realmente, conforme a palavra do apóstolo Paulo, realmente nós primeiro precisamos realmente nos purificar em espírito, precisamos amar os irmãos sem mentira. E é por isso que nós precisamos amar os irmãos ardentemente. Então nós obedecemos a verdade, quer dizer que estamos acreditando na palavra do Evangelho. E assim nós obedecemos essa palavra e recebemos a salvação. E isso é a primeira obediência. É por isso que uma pessoa que crê, ele pode receber a vida eterna. E uma pessoa que recebe a salvação, aquele que obedece, tem a vida eterna. É por isso que você obedecer, você crer é obediência. Então, mas uma pessoa que não obedece essa palavra, não crê, ele não consegue ver a vida eterna. Então, quem não crê, quem não obedece. Então, quando nós cremos e recebemos a salvação, o nosso espírito é purificado. Então, uma pessoa que tem o espírito purificado é uma pessoa que pode amar o Senhor através dessa fé, pode amar os irmãos e irmãs cada momento mais. Ele pode ter o espírito limpo. Então, isso é algo natural que deve ocorrer. Então, cada momento o coração mudar também. Quer dizer que tudo isso é através da força, do poder do Senhor. Da mesma maneira como o coração ele vai mudando. Realmente existe algo que vai mudando na sua vivência também, que depois é a carne, a fala, as obras, primeiro com o coração. Então primeiro o espírito precisa ser purificado, mas uma pessoa que não consegue purificar o seu coração, ele realmente mesmo fingindo que ama o Senhor, fingindo que é como o Senhor Jesus, ele somente finge que é uma pessoa boa, mas isso não traz a salvação, isso não traz a paz. A verdadeira purificação, porque daqui a pouco, quando passar o tempo, vai aparecer a sua carne novamente. Ele vai negar o seu amigo, ele vai enganar os seus irmãos e irmãs. Então, os próprios religiosos, eles tentam usar o nome de Deus. Então, quer dizer que tudo isso realmente está saindo do coração dessa pessoa.
Então, o cristão, realmente através do grande amor do Senhor Jesus, através do sacrifício dele, nós recebemos a salvação. Da mesma maneira como o Senhor Jesus, ele nos amou. Então, já que nós realmente amamos ao Senhor, já que nós estamos vivendo pelo Espírito Santo, pelos irmãos e irmãs, sem nenhuma falsidade. Então, desde esse momento que agora nós estamos amando uns aos outros, realmente esse amor não existe mentira ali. Então, realmente o coração puro do cristão que recebeu a salvação é totalmente limpo, que não tem realmente nenhuma falsidade, não existe nenhuma mentira. Então, claro que existem pessoas que vivem realmente no espírito e eles ficam falando que estão limpos, que estão bem, mas realmente, na verdade, não estão, porque cada momento eles só são oportunistas esperando para ver se vai dar certo, é benéfico para ele ou não. Se não for benéfico para ele, ele dá as costas e vai embora. Da mesma maneira como um casal, que eles falam, ah, nós somos um casal, mas se eles não gostarem um do outro na primeira semana, já se divorciam ou já se escondem. Então cada pessoa realmente ser individualista, realmente centralizado em si mesmo, vivendo somente por si. Então isso não funciona dessa maneira. É por isso que o Senhor, realmente que recebeu a salvação, ele muda o coração de todos nós para que possamos fazer o trabalho diante do Senhor. Então todo o nosso pecado ele foi purificado diante do Senhor Deus. Então da mesma maneira como nós cristãos, desde o momento que nós nascemos de novo, realmente nós somos aqueles que somos mudados pelo Senhor. Assim como em Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 20, nós podemos dizer que o Senhor, ele disse que ele deixou o seu espírito ali dentro. Ele nos permitiu uma nova vida. Quer dizer que o Senhor, ele nos deu o seu espírito, que é o Espírito Santo. Ele nos permitiu uma nova vida. É por isso que nós, após recebermos a salvação, o Espírito Santo, ele muda o nosso coração através da palavra. Ele nos permite um novo coração, um coração limpo. Tudo isso é milagre de Deus. Isso não é minha própria força. Isso é o que nós precisamos desejar que aconteça. Então, realmente, uma pessoa que deseja receber a salvação consegue receber a salvação. Então, da mesma maneira, nós também estamos todos os dias diante do Senhor. Nós precisamos desejar para que nossa vida precisa mudar, para que possamos mudar. Então, não é isso, tipo, ah, eu recebi a salvação, então eu vou viver o suficiente. Onde existe o suficiente na Bíblia? Vamos em 2 Pedro capítulo 5, ele diz realmente, veja, as coisas passadas já se passaram, agora todas as coisas se fizeram novas. Quer dizer que a pessoa que recebeu a salvação, ele recebeu uma nova vida diante do Senhor Deus. Quer dizer que recebeu o Espírito diante do Senhor Deus. Então agora ele se tornou uma nova pessoa. Já que ele se tornou uma nova pessoa, ele precisa viver com a pessoa nova. Então nós, para entrarmos no novo céu, na nova terra, nós precisamos viver como pessoas novas. Nós não podemos viver do mesmo jeito para entrar no reino do Senhor Deus. É impossível. Então nós, já que recebemos uma nova vida, isso desde o nosso coração precisa ir mudando. Então, isso é a verdadeira vida diante do Senhor. Então a vida diante do Senhor, ele não salva somente o nosso espírito, mas também o nosso coração, a nossa vivência. Ela pode ir mudando. Esse é o poder do Senhor. Como em Filipenses capítulo 2, versículo 5, realmente o Senhor ele está disse essa palavra para uma pessoa que recebeu a salvação. Então o Senhor ele disse para as pessoas que receberam a salvação ter o coração de Cristo. Então a pessoa que tem o coração de Jesus Cristo é uma pessoa que tem um coração totalmente limpo. Então essa é uma pessoa mansa e humilde de coração. Então agora tem uma pessoa que tem um coração manso e humilde como o Senhor Jesus. Um coração limpo como o do Senhor Jesus. Então uma pessoa que recebeu a salvação, uma pessoa que tem o espírito limpo. Realmente através da palavra, através do Senhor. Cada momento mais ele precisa ir se parecendo com o Senhor. Então havia um irmão que estava no exterior. Então realmente eles pensam que após crescer bastante na vida de fé, você deixa de pecar. Mas
as pessoas no exterior não gostaram, falaram, como assim? Totalmente errado, não existe isso. Então, onde que na Bíblia disse que o cristão ele pode continuar pecando e que está tudo bem? Na Bíblia diz que cada momento mais precisa se parecer com o Senhor. Cada momento mais a vivência diante do Senhor, ele precisa ir mudando. Realmente, como o Senhor é santo, como o Senhor é puro, nós também precisamos nos purificar. Cada momento mais nós precisamos realmente mudar por completo. Então, da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação, ele dá realmente flores, como se fosse uma larva que se tornou uma borboleta e começa a voar. Então, agora nós conseguimos uma nova vida. Então, agora somos pessoas limpas, somos pessoas que mudamos por completo. Não estamos ali no meio da sujeira, no meio do pecado. Agora nós precisamos começar a viver como pessoas salvas, limpas diante do Senhor. Então, como o Senhor ele já disse para nós nos purificarmos, nós precisamos ser limpos diante do Senhor. Então, nós todos que somos limpos, nós todos que somos purificados diante do Senhor, como o Senhor ele nos salvou, como o Senhor ele é puro, como o Senhor é santo, nós também precisamos ser. Ou seja, nosso pensamento, nosso coração, todas as nossas ações. Então, o Senhor ele já ordenou para que isso aconteça. Então, realmente, já que nós recebemos a salvação, nós podemos ver de qualquer jeito que nós desejamos? Não, não tem como. Realmente, onde já se viu uma coisa dessas na Bíblia? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele disse que o Senhor ele nos chamou para que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus, para que possamos estar puros diante do Senhor, quer dizer que para que nós possamos agir de forma correta diante do Senhor. Então assim nós podemos entrar no reino do Senhor Deus, na glória do Senhor. Então agora nós precisamos agir de forma correta, de forma limpa diante do Senhor, adequada. É por isso que para que possamos entrar no reino do Senhor Deus, nós somos pessoas que fomos modificados, fomos totalmente distintos das pessoas deste mundo. Então nós somos diferentes das pessoas do mundo. Nós vivemos na terra, mas nós não pertencemos a essa terra. Então o Senhor ele já disse que nós não somos deste mundo. Nós somos pessoas que fomos escolhidos pelo Senhor na terra, para que possamos entrar no reino do Senhor Deus, para entrarmos na glória do Senhor. Nós somos pessoas que fomos realmente mudados, fomos discernidos deste mundo, para podermos entrar nessa glória do Senhor Deus. Nós agora precisamos viver uma vivência que precisa ser discernida deste mundo. Então, vamos trocar a palavra de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. A partir do versículo 2 e 3. E ele é o versículo 2 e 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Então, realmente, o Senhor, ele nos amou de tal maneira que nós nos tornamos os filhos do Senhor Deus. Então, mas, agora nós somos os filhos do Senhor Deus. Então, nós podemos ser firmes e dizer, eu sou filho do Senhor Deus, o Senhor Deus é o meu Pai. Então, realmente ainda não aparecem as coisas futuras ainda, não é? Porque uma pessoa
uma pessoa que recebeu a salvação ainda ele tem medo do coronavírus, tem que andar de máscara, ele tem que tomar cuidado, tem momentos que são pobres, tem momentos que se machucam, tem momentos que são realmente ignorados pelas pessoas do mundo, desprezadas. Ainda não foi manifesto como é que ele vai ser mudado pelo Senhor, não é? Então o Senhor Jesus é uma pessoa que recebeu a salvação. Então da mesma maneira o Senhor ele disse que o quê? Realmente as pessoas do mundo são ainda muito fracas. As pessoas que receberam a salvação, que estão vivendo neste mundo, são fracas igual a eles. Porque o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele veio com o formato de carne. Realmente o Senhor Jesus sofreu, o Senhor Jesus foi perseguido, ele morreu crucificado pelos próprios judeus. Então podemos ver como o Senhor Jesus, que foi abandonado por este mundo. Será que este mundo vai nos reconhecer? Não, não vai. Realmente eles não nos conhecem porque não conhecem o nosso Pai. Então realmente ainda não foi manifesto o que irá acontecer. Mas quando o Senhor ele vier, que vai se manifestar, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, seremos como o Senhor. Então como o Senhor é puro, santo, nós iremos ser mudados no nosso corpo também. Quer dizer que nós vamos ser mudados como o Senhor, quer dizer que nós poderemos vê-lo, porque nós precisamos nos tornar iguais a ele. Então a pessoa que recebeu a salvação e agora vai ver o Senhor, porque recebeu a salvação. Nenhuma pessoa que não recebeu a salvação pode ver o Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação agora ele pode ver o Senhor que há de retornar. Uma pessoa que recebeu a salvação pode ver o Senhor que está por vir. Uma pessoa que recebeu a salvação pode ver o Senhor que irá vir no meio da glória. Então agora toda pessoa que tiver essa esperança diante do Senhor, ele verá. Então realmente quais esperanças que nós temos? Então realmente todas as pessoas existem a dificuldades, existem realmente a sofrência, as dores. Mas nós todos, agora recebemos a salvação, nós estamos vivendo nessa carne. Mas nós estamos realmente esperando para nosso corpo ser mudado, purificado, ser transformado como o do Senhor quando Ele retornar. Então nós temos essa esperança. Então cada pessoa que tem essa esperança é uma pessoa que pode purificar a si mesma. Então não é somente falar, agora eu vou ficar puro na minha carne, coisa do tipo. Não, realmente eu vou me transformar com o Senhor, eu vou ser purificado. Eu preciso também me purificar cada momento mais enquanto eu ainda estou vivo, não somente para esse momento. Quer dizer que para eu me purificar agora, enquanto estou vivendo nessa terra, antes da vinda do Senhor, eu preciso estar longe do pecado. Então uma pessoa que fala pelas palavras que ele está puro, mas suas obras, suas ações, ele fala, eu posso viver como as pessoas do mundo, eu preciso viver só o suficiente. Será que isso está certo? Não dá para ser assim. Como em Apocalipse capítulo 22. Vamos ler a palavra. Apocalipse capítulo 22, vamos procurar. A partir do versículo 10. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então agora o Senhor ele está dizendo que ele está para vir, ele está vindo logo, que está vindo cedo. Então quem é maligno, ele vai continuar sendo maligno. Quem é sujo vai continuar sendo sujo. Quem é injusto vai continuar sendo injusto. Quem for justo vai ser justo. Quem for santo vai ser santificado ainda. Quer dizer que cada momento a pessoa que vai para o céu, ele precisa se purificar, ele precisa se mudar cada momento mais. Então assim como a larva que passou 7 anos, ela se torna uma cigarra. Então ele vai se tornando uma cigarra a cada momento mais. E chega um momento e ele vai sair desse casulo e vai se tornar uma cigarra e vai conseguir ir voando. Como uma borboleta. Para se tornar uma borboleta existe todo um processo. Então, após nós recebemos a salvação, realmente a toda a nossa vivência,
o nosso coração, a nossa vida. Quando nós recebemos a salvação, vamos mudando, mudando, mudando. E quando chega um momento, nós podemos voar, subir junto com o Senhor aos céus. Então quer dizer que é num momento, cada momento mais, para chegar até aquele momento. Então quer dizer que nós precisamos nos mudar com as pessoas santas para podermos entrar no reino do Senhor. Mas as pessoas que vão para o inferno, cada momento mais estão se realmente sujando, se corrompendo. Uma pessoa injusta e continuando ficando injusta. Ou a pessoa que era mal vai se tornar mais maligna ainda para ir para o inferno. Nós somos pessoas que vamos para o reino do Senhor. E essas pessoas que estão no mundo são as pessoas que vão para o inferno. Nós somos filhos da luz. Aquelas pessoas são os filhos das trevas. Como é que nós podemos dizer que são parecidos? Então isso é uma hipocrisia. Realmente nós somos totalmente diferentes, a luz e as trevas. Como eles podem coexistir ali no mesmo lugar? Não tem como. Então agora nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Então como o Senhor, Ele está no meio da luz. É por isso que Apocalipse capítulo 1, o Senhor, Ele diz que agora o Senhor, Ele é a luz, e agora nós não podemos ir no meio da luz. Agora não podemos ir no meio das trevas, porque nós estamos da luz, nós somos filhos da luz, já que nós agora estamos da luz diante do Senhor, nós podemos estar em comunhão, nós podemos estar em paz diante do Senhor, porque o Senhor Jesus, realmente Ele pode nos purificar por conta da sua salvação que nos foi dada. Quer dizer que agora nós todos que recebemos a salvação, agora as pessoas que receberam a salvação, agora podem estar em comunhão com as pessoas que receberam a salvação. Agora nós estamos nesse triângulo, nessa relação triangular, onde nós podemos ter relação junto com o Senhor, junto com as pessoas que receberam a salvação. Então uma pessoa que não recebeu a salvação, ele viver no meio das trevas, quer dizer que agora ele está tentando esconder a si mesmo. Então ele peca do jeito que ele deseja, ele se esconde. E ele falar que ele tem alguma relação com o Senhor é mentira. Então como é que as trevas podem ter paz, podem ter uma relação com o Senhor? Então realmente nós estamos na luz, então nós estamos em uma relação com o Senhor, nós podemos estar nos purificando junto do Senhor. Então agora nós vivemos no meio da luz, quer dizer que não é que nós vamos deixar de pecar por completo. Quer dizer que ainda existem pecados dentro de nós, que nós podemos pecados, porque nós ainda somos fracos. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, ela muda por completo quando realmente ela está pecando. Ela pode ser manifesta o seu pecado e ela pode mudar diante do Senhor. Então realmente, será que nós, por termos pecado, o Senhor não vai nos perdoar? Vai nos perdoar. Realmente é para manifestar esse pecado diante do Senhor, para que nós podemos ser consertados. Realmente, quanta graça que nós precisamos receber diante do Senhor após receber a salvação. Então o Senhor, Ele continuamente permite essa graça para nós. É por isso que em João capítulo 8, a mulher que foi flagrada em adultério, que estava para ser morta, realmente o Senhor Jesus foi para ela e disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então o Senhor, Ele tendo chamado, não é para nos realmente condenar, é para nos modificar, é para nos discernir deste mundo. O Senhor, Ele não veio nos salvar no mundo para falar: fique ali, tá bom, já recebeu a salvação, acabou. Não, Ele está dizendo para nós participarmos dessa justiça, dessa santidade do Senhor. Uma pessoa que pecava, agora precisa parar de pecar. Uma pessoa que adulterava, precisa parar de adulterar. Uma pessoa agora que recebeu a salvação precisa se esforçar para fazer o trabalho diante do Senhor Deus. Então realmente não é para ficar guardando ou ficar desejando algo dentro do seu coração. Então, no passado, uma pessoa que vivia de forma realmente dura, de forma realmente pecaminosa, precisa mudar. Cada momento mais, todos os dias. Realmente da mesma maneira, quando nós recebemos uma única vez, mas a vivência, a mudança, a purificação, a santificação precisa acontecer todos os dias. Nós precisamos consertar algo errado, nós precisamos ir mudando. Cada momento mais e mais, precisamos ir mudando. Então uma pessoa que deseja a manifestação do Senhor, ele é necessário que faça isso. É por isso que o cristão, ele precisa ter mais medo do pecado do que qualquer coisa, como se fosse um veneno de uma víbora.
Então vamos trocar a palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 19. Capítulo 4, versículo 19, versículo 20. 19 e 20. Os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato despassado vos despongeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora, uma pessoa que mudou, que agora ele saiu do meio do pecado, agora ele precisa ser mudado, ele precisa sair da dissolução. Realmente agora todas as pessoas que se entregaram à dissolução, que se perderam em todo sentido, eles cometem toda a impureza. Então o que significa isso? Quer dizer que essa pessoa considera o pecado como se fosse algo natural, algo normal, leve. Então, da mesma forma como a correnteza me leva, eu vou. Do jeito que eu me sinto confortável, eu vou fazer. Se eu quero pecar, eu peco. Então quer dizer que ele vive do jeito que ele deseja. É uma pessoa que não tem sentido. Então nós podemos ver uma pessoa que realmente que está com lepra, ele vai se apodrecendo, vai perder o sentido de todas as coisas. Mas ele não tem sentido algum. Então da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa ter o seu sentido bem aguçado. Porque qualquer pecado pequeno que ele cometer, qualquer coisa que ele tiver, ele precisa realmente agir diante do Senhor. O Senhor ele não fecha os olhos para as pessoas, para o pecado. O Senhor ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Realmente grande ou pequeno pecado, o Senhor ele odeia o que seja. Tá aqui as pessoas do mundo que agora eles realmente vivem na concupiscência do engano, eles cometem toda a impureza na sua avidez. Então realmente agora uma pessoa que recebeu a salvação precisa mudar como o Senhor Jesus, precisa se transformar como o Senhor Jesus. Então agora nós precisamos nos despojar do velho homem que seguia as coisas do mundo, desejos da carne. Nós precisamos nos mudar cada momento mais como pessoa que recebeu a salvação. Então agora nós precisamos nos vestir do novo homem. Então isso é a vivência diante do Senhor. Quer dizer que nós precisamos nos transformar em uma pessoa nova cada momento mais. Então recebemos a salvação, mas ainda o velho homem está dentro de nós. Então, algumas pessoas pensam, eu vou ter que viver diante do Senhor mesmo. Ficam falando que tem perseguição, vai ter sofrimento. Será que precisa viver pelo Senhor mesmo? Então quer dizer que essa pessoa está vivendo no meio da dissolução, se entregar à dissolução. Nós não podemos viver assim, de forma alguma. Então nós, se nos esforçarmos para viver pelo Senhor, para o Senhor ele irá nos ajudar. Se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, se olharmos para o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo para ter uma boa consciência, um bom coração. Então, uma boa fé, porque realmente uma boa consciência e uma boa fé. Então não adianta ter somente uma boa fé se não tiver uma boa consciência. Quer dizer que essa tem uma fé que é corrompida, uma que sofreu naufrágio. Então, será que você pode ir para o céu com essa fé que realmente naufragou? Então a pessoa que diz que tem fé, mas não tem obra, é como se fosse uma fé que está morta. Então realmente tem como você dizer? Porque o Senhor agora, ele disse que nos passou da morte para a vida, então nós precisamos nos mover, nós precisamos agora viver, agindo diante do Senhor. Mas nós não podemos ficar ali desponjados no chão, como se nós não conseguíssemos mexer um braço.
Então, uma pessoa, como é que ela pode ficar pura? Então, eu queria dizer algumas coisas para vocês em relação a isso. Se olharmos em Salmos 73:1, nós podemos ver que o Senhor ele diz que Ele faz toda a sua santidade, a sua boa obra para aqueles que são puros do coração. Então, assim como o Senhor ele diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, diz só que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Então quer dizer que precisa purificar a si mesmo para que possa ser utilizado para o Senhor. Então, uma pessoa que aprendeu muito, uma pessoa que seria inteligente, uma pessoa famosa. Não é essas pessoas que o Senhor vai usar. Ele vai usar as pessoas que se purificaram, que são limpas. Então, realmente, não é somente por pregar a palavra, não é somente por ser limpo, só porque pregou a palavra, uma pessoa que faz uma boa obra. Não, precisa ser puro primeiro. Precisa ter um coração limpo diante do Senhor. É por isso que o Senhor ele permite a boa obra para essas pessoas. Quer dizer que o Senhor ele cumpre o seu trabalho para essas pessoas. É por isso que nós precisamos ser limpos diante do Senhor. Então, uma coisa suja, realmente ela se tornar limpa, não é automático. Primeiro, ele precisa se esforçar, precisa tentar se purificar. Então, da mesma maneira como o Senhor ele já disse, da mesma maneira que nós precisamos ir nos purificando, quer dizer que nós precisamos ir mudando realmente todas as coisas sujas e imundas que nós tínhamos antes para a nossa carne, e elas vão ser purificadas, para não ter nada sobrando, nada que fique marcado em nossas vidas. Então quer dizer que da mesma maneira o Senhor dentro do nosso coração, ele vai nos purificando. Quer dizer que de forma santa, de forma honrosa, de forma gloriosa, como uma igreja santa diante do Senhor. Ele diz que iria nos manifestar dessa maneira. Então, se nós não tivermos realmente água, nós podemos nos tornar limpos? Não tem como. Precisa todos os dias lavar, não sei quantas vezes a mão, lavar o rosto. Todos os dias precisa tomar o banho, precisa lavar os pés. Todos os dias precisa se lavar. Mas se você não lavar, o que acontece? Então você vai ficar sujo, vai ficar fedorento. Então, se não tiver água, você não consegue se limpar. Se não existe a palavra, como é que você pode se tornar limpo? Então, não tem como. Todos os dias para ouvir a palavra, todos os dias precisa se esforçar para realmente se tornar limpo diante do Senhor. Então, da mesma maneira, a pessoa que agora tem a verdade, que recebeu a salvação. Então, o Senhor ele disse que através da sua palavra nós precisamos nos purificar, através da palavra que nós precisamos nos tornar santos. Como em Salmo 119, realmente como é que nós podemos nos purificar? Segundo a vontade do Senhor Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra, precisamos guardar a palavra do Senhor. Então todos os dias guardando essa palavra que nós podemos nos purificar. Então nós estamos próximos da palavra do Senhor, quer dizer que nós podemos nos aproximar do Senhor. Então se nós estivermos longe do Senhor Deus, vamos nos aproximar do mundo, vamos estar longe da palavra, vamos ter o coração sujo, vamos ter uma vivência suja. É para se olharmos em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele fala: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então nós precisamos nos purificar, porque nós temos o temor em Deus. Não é o temor de ir para o inferno, mas é temor diante do Senhor Deus, porque o Senhor ele pode nos castigar, o Senhor ele pode realmente acabar com a nossa vida, porque nós estamos vivendo realmente no meio do pecado. É por isso que nós precisamos nos purificar temendo a Deus. Então, todo momento nós precisamos purificar para nos tornarmos limpos, para nós estarmos aperfeiçoados diante do Senhor. É uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa que ama, que deseja o Senhor. É aquele que ajeita o seu coração, ajeita a sua vida, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, para que ele possa fazer a santa vontade diante do Senhor Deus. É nisso que precisa ser esforçado. Então por quê? Porque ao ver do Senhor Deus, quem é santo, quem é misericordioso, é aquele que realmente se casou com o Senhor, que somos nós que casamos com o Senhor.
É por isso que agora o Senhor já disse que agora chegou as bodas do Cordeiro. Então agora a noiva já está preparada. Então o Senhor irá colocar uma veste nova de linho fino, quer dizer que essas são as obras dos salvos, não é mesmo? Então quem é a esposa do Cordeiro? Como em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, o Senhor ele já disse que ele irá preparar uma noiva, que somos nós. Nós iremos ser preparados como noivas, que é a igreja do Senhor. Então nós antes éramos pecadores, sujos, cheios do pecado, imundos, mas agora nós somos preparados como noiva, limpos. Estamos totalmente preparados, arrumados para encontrarmos com o Senhor Jesus. Ainda nós não sabemos o dia do retorno do Senhor, mas realmente nós sempre precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor, não importa quando. Então na hora do casamento, quando nós olhamos a noiva, o que ela está fazendo? Ela está dormindo antes, 5 minutos antes de entrar para a cerimônia de casamento? Ela está ali, sem lavar o rosto, deitada no sofá, olhando por nada? Não, precisa sempre estar preparado, não importa quantos minutos faltem para o casamento, precisa estar preparada, guardada, já se aguardando por este momento. Então precisa estar diante do Senhor Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira, estar preparada para encontrar com o Senhor. É por isso que agora, através da palavra do Senhor, como em 1 Pedro capítulo 3, realmente nós precisamos nos purificar todos os momentos. Agora nós precisamos viver diante do Senhor. A nossa vivência, o nosso coração. O Senhor ele precisa se tornar o nosso dono. O Senhor ele precisa permitir para que nós possamos ser conduzidos, para que nós não pequemos. Então nós sempre precisamos servir ao Senhor. Nós sempre precisamos nos esforçar para agradar ao Senhor. Então como é que uma pessoa que vive assim vai pecar? Não tem como pecar. Então o que o Senhor ele gosta, eu gosto. O que o Senhor ele odeia, eu também odeio. Então agora, se nós todos queremos nos tornar puros, nós precisamos orar esforçadamente diante do Senhor. Então nós precisamos nos purificar todos os momentos diante do Senhor. É por isso que em Colossenses capítulo 4 ele disse que nós precisamos estar acordados diante do Senhor. Então quer dizer que a nossa vida precisa estar acordada diante do Senhor. Então realmente, qual pecado sujo, pequeno que seja, nós realmente vai ser manifestado diante do Senhor. Então realmente o Senhor ele disse realmente como é que uma pessoa ela pode compreender sobre essas imperfeições ou seu pecado. Então Senhor, por favor, me permita para que eu possa sair desse pecado escondido. O que é o pecado em secreto e escondido? Quer dizer que é o pecado que nem eu conheço. Quer dizer que o Senhor possa me fazer compreender que o que eu estou vivendo é um pecado, existe um pecado escondido dentro da minha vivência. Que o Senhor possa permitir para que eu possa me despojar desse pecado. Assim como nós podemos ver na palavra de Salmos 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelos caminhos eternos. Então, Senhor, olhe para dentro do meu coração. Se existe algum pecado dentro de mim, realmente existe um vírus que entrou para dentro da minha vida, agora está acabando com a minha saúde, essa doença pode me matar. Então se eu não reparar nessa doença e só achar que é algo pequeno e deixar passar, será que está tudo bem? Não, será um pouquinho de estranho. Eu preciso pensar, existe uma doença dentro de mim, eu preciso me esforçar para me limpar, eu preciso tentar mudar, eu preciso realmente me ajeitar. Mas tem pessoas que a consciência totalmente está estragada, mas ele vive de qualquer jeito, ele não está nem aí. Então, dentro da palavra, diante do Senhor, o Espírito Santo realmente ele permite para que nós possamos compreender. Então, no meio dessa oração, nós precisamos receber o diagnóstico do Espírito Santo. Nós precisamos orar profundamente diante do Senhor. Então, assim, o pecado ele pode ser manifesto. Então, quando nós compreendemos esse pecado, então, de forma realmente direta, nós precisamos consertar esse pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor ele se alegra em nos perdoar. Então nós precisamos realmente confessar os nossos pecados. Precisamos retornar para o Senhor. Então o Senhor ele gosta de que nós possamos estar em comunhão para retornarmos ao Senhor.
Então, não somente para isso, mas também o Senhor, em verdade, também Ele permite para que nós possamos ser purificados, para que não pequemos mais pecados assim. Então, todos os dias nós precisamos orar diante do Senhor. E também, mais uma coisa, para nós nos purificarmos, quer dizer que nós precisamos estar em uma comunhão realmente bem próximo, minuciosa junto dos santos. E eu também preciso participar no trabalho da igreja do Senhor para que eu possa ser purificado. Então eu preciso para que possa ter uma comunhão com os irmãos e irmãs. Então como o Senhor, Ele realmente permite para que nós possamos pregar o Evangelho para todos. Então quer dizer que nós precisamos estar cooperando nesse trabalho diante do Senhor Deus, participando. 요한복음 13장 14절에 보면 예수님이 제자들의 발을 씻겨 주시면서 내가 주와 선생이 Como em João capítulo 13, o Senhor Jesus, como Ele foi lavando os pés dos seus discípulos, Ele disse que realmente como eu estou lavando os seus pés, então vocês também precisam lavar o pé um dos outros, quer dizer que você precisa amar uns aos outros. Então realmente é bom você pegar e lavar o pé do próximo com uma bacia de água, mas o que o Senhor quer dizer é você estar cooperando, você estar junto daquele irmão para participar do trabalho do Senhor, você estar junto com Ele. Então quer dizer que cada momento mais você pode ser purificado fazendo esse trabalho, você participar. Então quando você participa da comunhão, você consegue se afastar do pecado, você consegue se purificar pouco a pouco. É por isso que nós não podemos nos afastar de algo chamado comunhão. Então porque no meio dessa comunhão, realmente existe a graça abundante do Senhor, existe o trabalho do Espírito Santo ali naquele meio. Então sozinho não tem como viver a vida de fé, sozinho não tem como se purificar. É por isso que a comunhão é algo muito, muito importante. É por isso que em Efésios capítulo 3, versículo 18, ele diz que o amor do Senhor, que realmente é abundante dentro dos salvos, realmente seja a profundidade, seja a altura, seja a largura, o comprimento, realmente o amor do Senhor é sem fim. Quer dizer que o Senhor, Ele permite esse amor tão grandioso para nós quando nós estivermos em comunhão junto dos irmãos, dos santos, dos salvos. É por isso que no meio dessa graça, dessa bênção do Senhor que o Senhor nos permite, em todas essas coisas que nós estamos vendo diante do Senhor, o Senhor, Ele vai nos preenchendo perfeitamente através da sua graça, porque nós estamos em comunhão junto com todos os outros irmãos. Então quando nós estivermos em comunhão junto com eles, quando estivermos juntos para receber a graça do Senhor, então assim nós podemos crescer espiritualmente. Sozinhos não é possível. Como em Eclesiastes capítulo 4. Então, quando uma pessoa é derrubada, todos os restantes caem com ele. Então, realmente, se uma pessoa cai, não existe outra pessoa para levantar, o que adianta? Porque se cai um ou outro, levanta o seu companheiro. Mas aí, se estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Então, realmente, se eu estiver caindo, o irmão me segura. Se o outro irmão estiver caindo, eu o seguro. Então, nós precisamos de alguém para agarrar, para segurar, para ajudar. Se estiver só, você não consegue levantar. Então, da mesma maneira, quando nós recebemos a salvação, antes nós estávamos sozinhos, mas após recebermos a salvação, agora nós podemos estar em comunhão junto com o Senhor. Tem pessoas que falam, eu não gosto. Ele realmente sozinho quer viver. Como assim sozinho você consegue viver a vida de fé? Você precisa estar junto com os outros irmãos. Você precisa ter um coração mais largo. Então, olhe bem. Realmente, os cristãos, realmente... Como podemos ver, os pais quando criam seus filhos, eles cuidam muito bem dos seus filhos. Tem filhos que são desobedientes, tem filhos que obedecem bem, tem filhos que são brincalhões, tem filhos que são calmos. Então realmente tem diversas características de cada filho diferenciado, não é? Então realmente não tem nenhum filho que seja igual ao outro. Então realmente nós precisamos ter um coração largo, realmente cuidadoso, de receber, de cuidar de cada um da mesma maneira. Realmente nós dentro da igreja precisamos fazer o mesmo. E mais uma coisa. Como em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, o Senhor ele disse que Ele recebeu toda a dor, sofrimento, então nós também precisamos receber esse sofrimento diante do Senhor. Então agora já não seguimos essa vontade, realmente com a consciência dos homens, mas segundo a vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus ele permite para que nós possamos viver assim, no tempo que nos resta na carne. Então agora, já que nós estamos pelo Senhor, o Senhor ele padeceu, nós precisamos sofrer pelo Senhor também.
Em Filipenses capítulo 2, realmente toda dor que nós recebemos a salvação diante do Senhor, a graça, mas também nós recebemos a dor e o sofrimento. O Senhor, Ele não somente nos traz a salvação, porque nós temos crido no Senhor e nos deixa assim. O Senhor agora Ele nos dá o sofrimento, a dor, para que nós possamos viver pelo Senhor também. Então realmente o Senhor, Ele sofreu, Ele padeceu para me salvar, então eu sofrendo um pouquinho pelo Senhor nessa terra, realmente é algo muito, muito bom. E é por isso que você sofrer pelo Senhor é o mesmo que você usar a armadura. Então, o que significa usar uma armadura? Quando flechas dos inimigos forem atiradas na sua direção, ou quando o inimigo estiver te cortando com uma lâmina, a armadura pode protegê-lo. Quer dizer que o diabo ele está atirando flechas contra nós. Não para de atirar. E o que pode parar essas flechas? Realmente a armadura daquele que pode receber o sofrimento, aquele que pode colocar a armadura para vencer o pecado, sem seguir a concupiscência mundana, agora seguindo as vontades do Senhor Deus, agora viver o restante da sua vida pelo Senhor. Então receber o sofrimento é a armadura. Uma pessoa que está andando de bicicleta, ele precisa pedalar, porque se não pedalar ele vai cair para o lado, precisa ir para frente sem parar ou vai cair. Tem que escolher um desses dois. Então, uma pessoa que vive esforçadamente pelo Senhor, ele não tem tempo para pecar. Teve uma fala realmente bem legal na internet. Falou realmente que a abelha não tem tempo para descansar. Não, o cristão não deve ter o tempo, não pode ter tempo para ficar pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Realmente uma pessoa que é preguiçosa peca, uma pessoa que é ocupada, apressada, não tem tempo para pecar. Então dentro da igreja, os irmãos e irmãs, quando eles estão esforçadamente dentro da igreja, se esforçando para pregar o evangelho, para fazer um trabalho um pelo outro, realmente eles estão totalmente afastados do pecado. E é por isso que para você estar longe do pecado, vivendo de forma limpa, é dentro da igreja, você está se esforçando junto com os irmãos e irmãs, vivendo esforçadamente com eles. E assim como podemos ver em Filipenses capítulo 4, versículo 14, até o apóstolo Paulo diz: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. A minha aflição não quer dizer você participar na prisão junto com ele, você ser torturado junto com ele, você sofrer junto com ele. Quer dizer que por conta do mesmo objetivo, participar naquela dor, ele está presente, cooperando, orando junto pelo mesmo motivo. Então, por aquele sofrimento, por aquele evangelho. Então você estar ali dando o seu coração, a sua vida, eu estar realmente sacrificando a minha própria felicidade. Então os irmãos e irmãs que estão lá no mundo, realmente perigoso, em outros países, como missionários, pregando o evangelho, vocês sabem quantos que estão ali se esforçando? Então vocês só vão falar, que legal. É isso? Não. Todos os dias precisamos orar todos juntos. Pela manhã, quando eu acordo, eu falo: Senhor, por favor, realmente cuida da nossa vida, possa guardar a nossa vida. Que o Senhor possa proteger muitas das igrejas que estão pelo mundo. Que o Senhor possa guardar a vida de todos os irmãos e irmãs que estão pelo mundo. Que o Senhor, realmente existem muitas orações para serem feitas. O apóstolo Paulo, ele pediu para que orassem por ele. Ele disse para os irmãos e irmãs estarem participando com ele. Nós precisamos participar junto dele. Quando nós participamos desse trabalho, quer dizer que nós podemos realmente fazer esse trabalho e nós podemos nos afastar sem percebermos do pecado. Nós podemos ver realmente em Gênesis realmente sempre houve o pensamento do homem que sempre foi maligno e sujo. Porque este mundo estava cheio do pecado antes do dilúvio. É por isso que o Senhor Deus julgou com o dilúvio. Agora realmente está cheio do pecado. Está realmente totalmente corrompido este mundo. Mais do que no tempo do dilúvio. É por isso que o Senhor não vai julgar mais com água, vai julgar com fogo. Quer dizer que se nós não percebemos, nós também seremos levados para essa destruição, para essas coisas mundanas, as coisas carnais.
É por isso que o Senhor ele disse para nós, estamos afastados do maligno, da besta. Então, realmente nós precisamos estar longe das pessoas deste mundo. Então, como em 1 Coríntios ele disse para nós estarmos longe deste mundo, nós realmente afastarmos, precisamos estar separados das coisas realmente corruptas, coisas impuras deste mundo. Não podemos nem tocar, não podemos nem pensar sobre elas. Não é para assistirmos filmes ruins, não é para ler livros ruins, não é para ver coisas ruins na internet, é para estarmos longe dessas coisas. Tudo que é sujo precisa estar longe de nós. Amigos ruins você precisa deixar de lado. Você precisa jogar fora hobbies ruins que você tinha. Assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, ele disse, conserva-te a ti mesmo puro. Então se olharmos em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, ele disse para ele se afastar do pecado. Porque o diabo ele utiliza dessas coisas. Ele utiliza do momento, do tempo, do ambiente, do local para você pecar. Nós precisamos nos afastar, nós precisamos nos preservar dessas coisas. Então, realmente um homem e uma mulher que já se casaram, mas eles se encontram em lugares onde podem pecar sexualmente, eles caem nesses pecados por conta do ambiente, da situação, da chance que recebem ali. É por isso que precisa afastar, precisam evitar. O diabo ele sempre está tentando. Ele continuamente ele usa os desejos da carne para nós, para que nós pequemos. Porque se uma vez quando caímos ali, é direto, é muito pesado, realmente é o pecado que o Senhor Deus ele odeia. É por isso que o cristão também jamais deve mentir. Não pode tentar enganar o próximo por conta de si mesmo. Não pode trazer realmente malefícios para o próximo. Então, o cristão ele precisa saber muito bem, precisa ter orgulho de que ele é filho do Senhor Deus, precisa manifestar para todas as pessoas no mundo. Porque se não o fizer, ele vai falar, faça bem você. Do que adianta você pregar o evangelho para aquela pessoa se a pessoa desconfia de você? Nós precisamos viver como filhos da luz para resplandecer a luz em nós. As pessoas precisam ver a luz em nós. Se nós escondemos a nossa realmente ocultamos a nossa consciência, nós vivemos no pecado e nós tentamos pregar somente através da boca, quem é que vai acreditar em nós? Não vão. É por isso que Mateus capítulo 5, versículo 8, o Senhor diz, quem é o realmente bem-aventurado aquele que tem um coração limpo, são limpos de coração. Então o que o Senhor quer dizer que é uma pessoa que é limpa do coração? Então realmente Moisés ele disse, Senhor, me mostre o seu rosto para mim, eu quero ver o Senhor. Então o que o Senhor ele disse a ele? Disse, não houve nenhum que tendo visto o meu rosto, viveu. Assim como em João capítulo 1, versículo 18, realmente não houve ninguém que tenha visto a Deus. Então o Senhor Deus, realmente é Ele que se manifesta para as pessoas. Realmente não tem nenhuma pessoa que tenha visto ao Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, Ele veio com o formato de homem para este mundo, que é o próprio Senhor Jesus. E é por isso que se olhamos João capítulo 14, versículo 9, diz, quem enviou a mim, enviou ao Pai. Então, porque o Senhor Jesus ele veio como formato de homem, sendo Deus. Quer dizer que o poder do Senhor Deus se manifestou pelo Senhor Jesus. A palavra do Senhor, o amor do Senhor, tudo foi pelo Senhor Jesus. E é por isso que os discípulos, realmente vendo o Senhor Jesus, que veio como homem, realmente eles ouviram deles, tocaram, conversaram com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus partiu. E agora veio o Espírito Santo. Então agora, através dos nossos olhos, não é possível ver o Senhor Jesus, mas pelo coração nós podemos ver. Pelo nosso espírito, pelo olhar espiritual, nós podemos ver o Senhor. É por isso que Efésios capítulo 1, versículo 18, 19, diz que o Senhor, Ele iluminou os olhos do nosso coração. Então, realmente, quais são as coisas vindouras? O Senhor, Ele deseja manifestar o seu grande poder para as nossas vidas, para que nós possamos conhecê-lo. Então, realmente, desde o momento que nascemos, nós éramos cegos por conta de Adão e Eva. Eles falaram que resplandeceram seus olhos quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer que antes eles eram cegos, antes de comer desse fruto? Não. Quer dizer que ao comerem eles se cegaram, eles se escureceram.
Aonde que esclareceu então a vista deles? A vista para ver o próprio pecado, para ver as coisas ruins. O olhar para ver o Senhor, realmente eles se tornaram cegos espiritualmente. Então, você significa você se tornar cego desde a nascença. Quer dizer que você realmente está no pecado. Então agora nós precisamos olhar para o Senhor e precisamos dizer que o Senhor é tão grande. E agora quando nós ganhamos esse olhar espiritual vivo, nós podemos olhar para aquela flor no campo e podemos perceber, ah, Deus está vivo. Quando olhamos a um pequeno inseto, nós podemos ver realmente a sabedoria do Senhor. Quando olhamos para a palavra, podemos ver o Senhor. Aqueles que estão limpos do coração podem ver o Senhor. Aqueles que são limpos do coração podem ver o trabalho do Senhor Deus. Aqueles que são limpos do coração podem ver a glória, o poder de Deus. Então, coração puro, coração limpo, existe a luz tão resplandecente e limpa. É por isso que realmente quando nós podemos nos clarear o nosso coração, até na escuridão o nosso coração é clareado. Quer dizer que realmente o Senhor ele vai permitir para que nossos olhos se esplandeçam, então o nosso corpo todo vai se clarear. Porque se nossos olhos se escurecerem, nosso corpo também se escurece. Quer dizer que quando o nosso espírito ele fica clareado, a nossa vida fica boa. Realmente fica totalmente clara. Mas uma pessoa que vive com um olhar escuro, ele vai viver nas trevas. Então realmente agora nós já não somos mais cegos. Então nosso coração cada momento mais, quando ele vai se tornando limpo, purificando, o nosso olhar espiritual vai se clareando. Então como o Senhor ele está olhando para nós, realmente nós podemos ver com o mesmo olhar que o Senhor vê para este mundo. Realmente nós podemos ver o poder, o trabalho do Senhor, conhecer a vontade do Senhor. E nós podemos perceber, ah, o Senhor ele está junto comigo aqui. Então quando nós temos esse olhar espiritual, uma pessoa que pode ver o Senhor, é essa pessoa que verdadeiramente vai poder ver o Senhor. Quer dizer que naquele momento, com certeza nós iremos poder ver o Senhor com nossos próprios olhos. É por isso que nosso olhar espiritual é clareado, nós podemos ver o Senhor, nós podemos ter uma comunhão tão realmente íntima com o Senhor. Todos os dias nós vamos nos purificar, nós podemos realmente mudar e podemos ser purificados. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor nos salvou. Senhor, nós agradecemos por toda essa salvação. Senhor, por favor, que o Senhor possa cuidar através do Espírito Santo, através da sua palavra, para nos purificar todos os dias, para que o amor, o poder do Senhor possa ser manifestado, para que nós possamos enxergar em nossa vivência, que nós possamos ter uma comunhão santa com o Senhor, que nós possamos nos aproximar mais de Deus, que nós possamos estar mais próximos e participantes do trabalho santo do Senhor, que o Senhor possa nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.